Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Boa noite, professor. Como é que está o áudio de vocês? Agora tá funcionando. Agora tá, eu tô ouvindo. Está dando para ouvir bem? Sim. Tá. É que eu estou sem o meu microfone de lapela. Ele está carregando. Daqui a um pouquinho ele deve estar carregado, eu pego ele. Mas vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá, joia. E aí, pessoal? Tudo em ordem com vocês? E aí, professor, boa noite. Boa Tudo noite, bom, senhor? professor. Boa noite. Tudo bom? Como é que foram de carnaval? Bastante Ótimo. trabalho, Bastante nada trabalho. de curtição. E os- Não tem jeito, né? Esse carnaval foi punk para todo mundo, né? Pessoal, vamos dar 5 minutinhos. Já deu 3, né? Mais uns 2, 3 minutinhos, a gente já começa, né? De qualquer forma, dentro da nossa programação, né, pessoal? Nós temos hoje demonstrações financeiras, uma aula bem tranquila, tá, pessoal? E na quarta-feira, jogos de empresa. Pessoal, relembrando aí o jogo de empresa, eu preciso que vocês entrem e façam grupos de 7 a 8 alunos, tá? Não vai ser todo mundo que precisa cadastrar, mas elege alguém aí como um coordenador, não vou falar chefe, líder, nada disso, mas uma pessoa que só vai, um facilitador, um dos elementos do grupo para cadastrar todo mundo, tá? O que eu vou precisar? Nome, e-mail e, eventualmente, uma senha qualquer para vocês conseguirem ter o primeiro acesso. Depois vocês trocam essa senha, não precisa ser a senha definitiva. Vocês passam a senha para a pessoa e depois que ela cadastrou, vocês entram no sistema, tem uma opção, eu vou mostrar para vocês assim, na quarta-feira, tem uma opção para alterar a senha. Tá? Então, eu vou pedir para vocês montarem esses grupos. Tá? Tudo bem? Vocês estão ouvindo, pessoal? Beleza, professor. Tá ouvindo sim. Tá. Então, tudo bem. Então, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Eu estou aqui no Moodle. Vocês estão vendo ele? Sim. Tá. Então, o que nós vamos ver hoje, pessoal? Hoje, especificamente, demonstrativos financeiros. Então, se vocês baixarem esse arquivo, né? Legal. Professor, Fala. eu cheguei um pouco atrasada, eu escutei só o senhor falando de e-mail dos alunos do grupo. A gente tem que mandar isso em algum lugar? Sim, vocês têm que montar um grupo agora para quarta-feira, para os jogos de empresa. Então, um grupo de 7, 8 pessoas e deixa alguém encarregado de cadastrar todo mundo, tá? Não precisa todo mundo entrar para cadastrar, né? Aliás, se 2 entrarem para cadastrar, já vai dar problema, porque vai criar 2 empresas. É para criar uma empresa só, tá? Então, combina com vocês de alguém desse grupo cadastrar tudo. Isso na quarta-feira. Eu vou explicar direitinho como é que faz e aí vocês se cadastram, tá? Beleza, Você vai então, fazer obrigada. nota para todas as disciplinas, hein? Tá bom, obrigada. Tá bom? Tem alguém da administração aqui, pessoal? Tem ninguém? Do comércio exterior, do CCSA, né? De economia.
Então está mais tranquilo, né? O duro quando tem aluno do CCSA e ele pode participar, mas ele não ganha nota. Aí é um negócio que é meio chato, né? Estou participando, mas é outra faculdade, não posso me intrometer lá. Bem, pessoal, oração, deixa eu ver aqui se já deu o horário. Então, vamos começar, pessoal. A gente vai ver as demonstrações financeiras. Está dando para ver minha tela, pessoal? Tá dando sim, professor. Tá. Pessoal, o cronograma, nós temos aqui na terceira, equivalente à terceira aula, né? Mas o terceiro item na atividade, que nós vamos ver, que é o demonstrativo financeiro. Quarta-feira é os jogos de empresa, que não tem aqui, né? Nós estamos vendo aqui por item. Provavelmente, pelo cronograma, a não ser que dê algum cisne negro, mas, caso contrário, nós vamos chegar até tributos, que é a nossa previsão, né? Então, estamos on time. E a gente vai ver uma apresentação genérica das demonstrações financeiras. O que é demonstrações financeiras? Vocês já devem ter visto, mas não deve ter se atentado. É um conjunto de relatórios contábeis, né? Na verdade, essas demonstrações financeiras. A gente já comentou que a contabilidade é uma grande base de dados econômicos, financeiros, da empresa toda. Então, tudo o que você precisar de dados econômicos e financeiros, provavelmente você vai achar na contabilidade. E agora, você sabe a diferença entre dados e informação, né? Então, dados é informação bruta. Então, você não consegue tomar decisões com os dados, mas você consegue tomar decisões com as informações. Você tem que converter esses dados para informações. Tá? Então, isso que a gente tem que pensar. Como que eu vou transformar dados em informações? Estou pensando em uma outra coisa aqui, que depois, se der tempo, eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Esses dados que são transformados em informações na contabilidade, eles se transformam naquilo que a gente chama de demonstrações financeiras. São os relatórios contábeis que a gente conhece, né? Mas eles já saem da forma bruta, são números, para informações efetivas. Tá? E nós vamos dar uma olhada em durante esse semestre, nós vamos ver 3 desses relatórios, que é o balanço, o demonstrativo de resultado do exercício, ou DRE, e o demonstrativo de fluxo de caixa. Tá? E eu considero os principais, mas tem outros. Hoje nós vamos comentar desses outros. Tá? Vamos dar uma olhadinha assim, muito en passant, mas, de qualquer forma, existem outros relatórios. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esses relatórios, eles têm uma frequência pré-determinada. Não é, eu faço quando eu quero. Não. Primeiro, a gente tem que ver o ano fiscal. O ano fiscal no Brasil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para todo mundo, para todas as empresas e para as pessoas físicas também. Então, se você for fazer um imposto de renda, é esse período que você vai computar. Então, o que acontece é o seguinte: quem trabalha em multinacional, às vezes, em outros países, eles permitem que o ano fiscal não coincida com o ano
normal, né? O ano calendário nosso. Agora, aqui no Brasil, não. Então, essas empresas, muitas vezes, têm que fazer 2 balanços. Um balanço para atender a legislação brasileira e um balanço para atender a matriz. E, provavelmente, com toda certeza, vai dar resultados diferentes, né? Porque você está computando datas diferentes, em que ocorrem coisas diferentes. Uma outra coisa também é o seguinte, existe uma frequência. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer um desses relatórios financeiros? As empresas de capital, as empresas sociedade anônima, elas têm que fazer um relatório desse e publicar no Diário Oficial, num jornal de grande circulação, pelo menos uma vez por ano. Então, esse que é o dever de toda empresa que seja sociedade anônima. Agora, existem algumas empresas da sociedade anônima que são especiais, que são as sociedades anônimas de capital aberto. Quando eu falo capital aberto, é que ela tem ações na Bolsa de Valores. Essas empresas, elas têm que publicar a cada 3 meses, tá? Então, a norma é essa. Empresas que são limitadas, LTBA, né? Ou microempresas, aquelas ME, elas não precisam publicar, mas elas têm que fazer balanço também. Elas têm que entregar esse balanço na Receita e muitas vezes, quando elas vão tomar um financiamento, um empréstimo no banco, ou quando ela vai comprar a prazo de um fornecedor, esse pessoal pede o balanço, eles pedem, pedem as demonstrações financeiras. Quando eu falar balanço, pessoal, é as demonstrações financeiras, é mais do que o balanço, é o DRE, mais o fluxo de caixa. A gente sempre pensa no balanço, é o primeiro que a gente pensa. Então, as empresas limitadas não precisam publicar em jornal, mas elas têm que ter, de qualquer forma, porque provavelmente, com toda certeza, vai ser exigido ou pela Receita ou pelos credores. As leis que regulamentam as demonstrações financeiras no Brasil são a lei da Sociedade Anônima, de 76, e em 2007 teve uma revisão dessa lei e passou-se a exigir o demonstrativo de fluxo de caixa, que não era exigido antes. Então, o que é essas demonstrações financeiras? O que eu tenho que apresentar nessas demonstrações? Então, basicamente, são esses relatórios. O primeiro relatório, pessoal, é um relatório da administração. Então, geralmente, ou é o presidente, ou é o presidente do conselho de administração, então, ou são os diretores, escrevem um relatório, né, em que ele vai falar um pouco do que a empresa fez naquele ano, o que a empresa qual que as perspectivas para essa empresa, o que eles estão imaginando para o próximo ano. Para quem já começou a fazer o TCC, fazer metodologia, né, pessoal? É aquilo que a gente chama de introdução, é um preâmbulo, né, em que você delimita o seu problema de pesquisa. Aqui, mais ou menos, a diretoria, ela delimita a empresa. Ela fala o que a empresa fez, como que ela fez, o que se espera da empresa. Ela dá uma delimitação nessa empresa. Depois, o próximo é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é o mais conhecido, todo mundo fala, não, porque o balanço. Nós vamos ver em detalhe já a partir da semana que vem. Essa semana é os Jogos de Empresa, na quarta-feira, né? Depois, pessoal, nós temos o demonstrativo de resultados, também chamado demonstrativo de resultados do exercício, ou DRE, mais conhecido com essa sigla, né? E esse
demonstrativo, ele mostra quanto que foi as vendas da empresa e quanto que a empresa lucrou nessas vendas. Tá? Eu esqueci de falar aqui do balanço. O balanço, ele vai mostrar duas coisas. Ele vai mostrar os bens e direitos da empresa em dinheiro e as dívidas e obrigações da empresa também em dinheiro. Ele não vai falar, eu devo para o Banco Itaú. Não. Ele vai falar, estou devendo para bancos tanto. Certo? Não vai falar, eu tenho 4 carros, 2 iates. Não. Mas ele vai falar, de veículos eu tenho 2 milhões. Tá certo? Ele não vai entrar no detalhe do que você tem, no pormenor. Mas ele fala em dinheiro quando você tem aqui cada coisa, cada bem ou direito e cada dívida e obrigação. O demonstrativo de fluxo de caixa, ele mostra aonde está o dinheiro da empresa, dinheiro. Não é aquela promessa de pagamento, aquela dívida. O dinheiro, grana viva. Aonde está essa grana viva? O que vocês estão fazendo com o dinheiro? Tá? Está indo para quê? Vocês estão comprando matéria-prima, vocês estão gastando dinheiro com carro, vocês estão gastando dinheiro. Então, você começa a analisar aonde que está indo a grana. Tá? E muitos analistas veem se, está gastando em bobagem. Esse demonstrativo de valor agregado, pessoal, ele é muito aquilo que vocês viram em economia. Vocês lembram do PIB? Quem se lembra do PIB? Ninguém lembra? Vocês tiveram economia, pessoal? Macroeconomia? Tive sim, professor, mas eu lembro que é tudo que a gente produz. Eu não lembro exatamente. Sim, mais ou menos isso. O PIB, pessoal, ele consegue ser calculado de várias maneiras diferentes. Pelo lado da produção, pelo lado do trabalho, tá? Pelo lado da renda. E acaba dando valores mais ou menos parecidos. Não dá exatamente igual, mas dá valores mais ou menos parecidos. O PIB é o seguinte, quando você vai calcular o PIB, você pode falar, olha, o que cada empresa agregou na economia? Só que você tem que tomar um certo cuidado, porque o que ela agregou não é as vendas dela. Tá? O que ela agregou, vamos supor o seguinte, eu comprei um carro por 90 e vendi por 100. Qual foi o meu custo para esse carro? Ninguém? Tem alguém acordado ainda, pessoal? Opa, tô aqui, professor, desculpa. Vamos ver. Só você. O resto, os outros 39, então... se eu comprei um carro por 90 e vendi por 100, meu lucro foi de 10. Na realidade, a gente pode falar o seguinte, o que eu agreguei na economia foi 10 mil. Basicamente o valor do lucro. Eu não posso falar, eu agreguei 100. Por que eu não posso falar? Porque 90, quem agregou foi o elo anterior. Então, é muito isso daí de cadeia de suprimento. Então, quando a matéria-prima vai passando de cadeia em cadeia, ela vai recebendo agregação. Agregação de tecnologia, agregação de processo e agregação de valor. Cada elo agrega alguma coisa, mas o que ele agrega? Ele agrega aquilo que foi vendido menos o custo daquilo lá. Esse que foi o agregado da economia. Professor, tá?
Fala. Fala. Quem perguntou alguma coisa? Professor, você consegue me escutar? Hã? Escuto, estou ouvindo. Eu não sei se é só para mim, Hã? Oswaldo, não sei se é só para mim que sua voz está travando bastante. Tá? Aqui tá muito. Tá cortando bastante Tá sua cortando voz. bastante. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Em primeiro lugar, o professor está aqui. Tá. Só um minutinho. Eu deixei carregando o meu microfone. Agora? Oi, vocês estão me ouvindo? Me fala alguma coisa aí, por favor. Tô ouvindo sim, professor, só tá um pouco baixo. Abaixa ainda, né? Oi, e agora? Melhorou, pessoal? Tá travando muito, professor. Bem, eu coloquei aqui no fone de ouvido. Vamos ver se vocês estão ouvindo. Me dá um retorno aí, pessoal. Tô ouvindo, agora melhorou. Melhorou? Ok. Me avisa se tiver ruim de novo, tá, pessoal? Então, esse demonstrativo de valor agregado, ele mostra o quanto foi agregado pela empresa na economia. A soma de todos esses demonstrativos de valor agregado, né, dos valores que foram agregados, seria basicamente o PIB. Tá? É uma das possíveis maneiras de se calcular o PIB. Tem esse demonstrativo das mutações do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o dinheiro dos donos. Nós vamos ver isso daqui umas 2 aulas, né? E aqui esse relatório mostra o que foi feito com o dinheiro do dono. Tá? Então, tem esse relatório, tem aquilo que a gente chama de notas explicativas. Isso aqui é praticamente 80% a 90% das demonstrações financeiras. Tá? Então, ele é muito grande. Por quê? Porque, aquilo que eu falei, você tem um número lá. Ele não fala quantos carros você tem. Ele fala que você tem tantos valores, tanto dinheiro que vale os carros. O que acontece normalmente é que nessas notas explicativas, se o valor for muito significante, a empresa explica exatamente o que é aquele valor. Porque nas demonstrações não dá para saber. Você só vê o número, quanto que vale, mas você não sabe o que é efetivamente. O parecer do Conselho Fiscal, ele tem uma área interna chamada Conselho Fiscal, que é formada por uma auditoria interna, então, é uma área de auditoria interna, e mais algumas outras áreas, área de compliance, ombudsman, área de ISO 9000, e eles vão fazer parte de um conselho e vão verificar os balanços, se está bem elaborado, se está com boa qualidade as informações,
se não teve nenhuma fraude, tá? Que é o mais importante. E, por fim, tem o parecer da auditoria independente. Tá? Então, nós vamos falar disso. Aqui, pessoal, o parecer do Conselho Fiscal, o parecer da auditoria independente. Tem um filme que eu coloquei aqui, tá? E é Os Garotos Mais Espertos da Sala. É um filme da HBO. De vez em quando ele entra aí no YouTube. Então, assistam antes que tirem. E ele conta a história da Enron. Enron foi uma das maiores empresas do mundo, foi a terceira ou quarta maior empresa do mundo, uma empresa de energia. Ela trabalhava com energia elétrica. Até no Brasil ela tinha participação da Eletropaulo, mas ela trabalhava com energia no mundo inteiro. E não só energia elétrica, mas petróleo, tudo que era forma de energia nuclear, eles trabalhavam. E eles fizeram um monte de coisa errada, em termos de balanço. Eles conseguiram fraudar um monte de coisa. E chegou uma hora, a empresa ficou insustentável, né? E ela quebrou. Quebrou e levou todo mundo que era acionista, levou os empregados. Os empregados, além de tudo, tinham um fundo de pensão investido na própria empresa. Então, isso aí nunca deveria acontecer. Nunca poderia ser feito. Aqui no Brasil não acontece disso. Mas eles tinham. E esse fundo de pensão zerou. Acabou com o fundo de pensão dos funcionários. Os funcionários não tinham mais aposentadoria. Então, é um filme interessante, é legal de assistir, vocês vão ver um monte de coisa errada que se faz, né? E ele está aqui. Eu coloquei aqui no Moodle. Só dar um clique aqui e assistir. Vocês vão ver o que dá para o que uma empresa desonesta consegue fazer na contabilidade. Tá? Então, eles conseguem fazer um monte de barbaridade, né? Se vocês prestarem atenção nesse aspecto, conseguem fazer um monte de coisa usando a contabilidade. É por isso que tem esse Conselho Fiscal e essa auditoria independente. Essa empresa, eles quebraram a auditoria junto. A Price, ela quebrou imediatamente. No momento que a empresa quebrou, ela quebrou junto. Por quê? Porque ela dava um parecer de que estava tudo bem, tudo legal. Não estava tudo legal. Bem, as demonstrações financeiras, elas vão ter algumas informações obrigatórias. O nome da empresa, o nome da demonstração financeira, o exercício, a data do exercício fiscal e a unidade monetária. Se eles estão falando em 1.000, milhão, em reais. Então, tem que ter essas informações. Eu já peguei balanço, pessoal, que não dava unidade monetária, e a gente ficava aqui meio bobo. Você falava, será que isso aqui é milhões? Será que é 1.000? Você começa a perder a noção. Então, obrigatoriamente, tem que ter essas informações, porque senão o analista que está analisando aquele balanço ele não consegue. Sabe? Não que ele não consiga, ele consegue, mas vai ser complicado. E se são, por exemplo, uma área de crédito de banco, que tem recebe um monte de demonstrações financeiras, se não tiver com nome, tudo bonitinho, tá? A hora que empilha na mesa do analista, ele não vai saber de que empresa que é. Bem, pessoal, está dando aqui 10 minutos. A gente vai continuar aqui na aula até encerrar esses 10 minutos. E aí nós damos um intervalinho aí de 5 minutinhos, retornamos e terminamos a aula. Tá, ok? Então, o esquema que eu costumo sempre fazer é esse. Dá 5 minutinhos
para o pessoal ir fazer um pipi, comer alguma coisa, beber uma água, tomar um café, sabe? Dar uma esticada nas pernas. Precisa também. Você ficar o dia inteiro aqui sentado, haja juízo. Então, pessoal, para mostrar, eu peguei uma demonstração financeira do Grupo Pão de Açúcar. É de 2015, tá, pessoal? Então, eu peguei pela internet, vocês conseguem achar até mais atual. Daqui a pouco a gente entra aí e procura uma mais recente ou procura de uma outra empresa. Então, vamos lá. O ano de 2015 foi um grande desafio para o Brasil, um período em que o foco e a disciplina foram muito mais determinantes para alcançar resultados e superar o obstáculo. Se 2015 foi um grande desafio para o Brasil, imaginem o que os caras vão escrever agora em 2020, né? Aliás, já está começando a sair os balanços de 2020. Hoje é dia 22, então provavelmente deve estar saindo, acho que a Petrobras ia sair hoje. Depois a gente dá uma olhada, a gente entra no site da Petrobras e vê se saiu hoje, se é hoje ou amanhã. Porque tem prazo, tem um prazo de 2 meses para sair o balanço, tá, pessoal? Então, o pessoal está correndo, tá? Estamos no limite já. Em 2015, investimos para integrar na integração dos nossos negócios. Aquilo que eu falei, ele vai falar mais ou menos o que foi feito durante o ano, né? Abriram 118 lojas, com foco no modelo de maior retorno, como o açaí e o Minuto Pão de Açúcar. No açaí, abrimos 11 novas lojas e tivemos um avanço em market share. Market share é fatia de mercado, tá? Então, é aquele gráfico de pizza que a gente conhece. Nós vamos ver isso em jogo de empresa, tá? A rede contabilizou um sólido crescimento de vendas líquidas de 25,5% ao ano, mais de 40% de crescimento no EBITDA, além de alcançar o primeiro ano de geração de caixa suficiente para financiar seu próprio crescimento. Interessante. Então, reparem, pessoal, essa mensagem da administração vai contar o que a empresa fez durante o ano, quais são a expectativa, quais foram as dificuldades. É um preâmbulo, tá? Depois disso, o que nós temos? Nós temos aqui o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, eu tenho aquilo que eu chamo de ativos, que são os bens e direitos da empresa, e eu tenho o passivo, que são as dívidas e obrigações da empresa. No papel, a gente coloca do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo. Como está na internet, é a linguiçona, né? Está na sequência. Reparem uma coisa, pessoal. Primeiro, a lei obriga que você coloque 2 anos. O ano que você está analisando e o ano imediatamente anterior. Então, a lei obriga que você faça isso. Aqui, além de tudo, eles colocaram a controladora e o consolidado. Controladora é a holding, que a gente chama, que é a empresa principal do grupo. Consolidado é a soma de todas as empresas do grupo. Então, provavelmente, tá? Aqui vai estar também o açaí, a multivarejo, e aí vai. Todas as empresas do grupo. E mais. Então, isso aqui é o balanço patrimonial, tá, pessoal? Então, ele tem os bens e direitos, as dívidas e obrigações, vão se acostumando, tem o total do ativo e o total do passivo, e reparem, eles têm que ser exatamente iguais. Não pode ser diferente. Se for diferente, você errou na contabilização. Por quê? Porque o total das dívidas
tem que ser igual ao total dos bens. Como é isso? Sim, porque não esqueça o seguinte, o que os acionistas colocaram na empresa, que é essa parte de baixo, Professor, voltou a travar. é a minha internet que não está muito boa. Então, melhorou? Sim, Então, acho que sim. vamos torcer para que sim. O dinheiro que os acionistas colocaram na empresa, que é essa parte daqui, a gente chama de patrimônio líquido. Não esqueça que a contabilidade é o estudo do patrimônio. Então, esse aqui é o patrimônio líquido. O patrimônio é o dinheiro que os acionistas, que são dos acionistas. O que são dos acionistas? Desculpa, essa parte aqui de baixo. São o capital, que é o dinheiro que eles colocaram, os lucros de todos os anos que não foi distribuído como dividendos, mas os lucros continuam sendo dos donos. O lucro é do dono. Tá? Então, os lucros, reserva de lucros. Tá? E aqui tem alguns ajustes. Repara uma coisa também, pessoal. Os números, quando são negativos na contabilidade, eles são com parênteses. Eles não colocam um sinalzinho de menos na frente do número. Eles colocam parênteses ou usam tinta vermelha. Antigamente, eles usavam tinta vermelha. Hoje nem usa mais, né? Hoje não é escriturado à mão. Mas, quando a gente for configurar o Excel, vocês vão ver que o Excel ele já põe parênteses. Quando você põe na forma contábil, ele já põe parênteses e ele escreve em vermelho quando está negativo. Que é a nomenclatura contábil, tá? Essa aqui é demonstração de resultado, ou demonstrativo de resultados, ou demonstrativo de resultados do exercício, ou DRE. Tá? Ele vai mostrar as vendas, que é essa parte de cima, todos os custos, tá aqui, todas as despesas. Vocês lembram que eu falei, pessoal? Custo são o que se gasta para produzir o produto. Então, são os gastos da fábrica. Despesa são os gastos do escritório. Tá? Então, eu tenho que separar. Custo está aqui, ó. Nessa linha. Despesa está aqui, ó. Separadinho. E o lucro? No final, eu tenho o lucro. Eu tenho vários tipos de lucro. Lucro bruto, lucro lucro antes do resultado financeiro, que a gente chama de LAIR, e lucro líquido. Tá? Então, tem vários tipos de lucro. Vocês estão vendo aqui um lucro aqui negativo. Isso significa o seguinte, esse lucro foi prejuízo. Na realidade, não foi lucro. Pessoal, falta menos de 1 minuto. A gente retorna daqui uns 5 minutinhos para continuar essa aula. Tudo bem? Tudo certo. Fechou, professor. Beleza, professor. Melhorou? Beleza. Vou continuar picotando.